Testemunho foi que nós vivemos naquele trem ali, né? De Roma para Monterotondo. Deus, ele respondeu a minha oração, né? O desejo, o anseio do meu coração de pregar o evangelho num trem. E como foi isso? Então o que aconteceu? Teve uma noite que eu estava dormindo lá em Monterotondo, na casa dos pastores, Dani e Sérgio, e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no vagão de um trem, do meu lado tinha uma loira, e aquela loira começava a conversar comigo, e eu começava a falar do amor de Deus para ela, só que eu falava em inglês. E eu falava do amor de Deus e ela começava a chorar copiosamente. E aí acordei desse sonho. Eu acordei e fiquei tipo, sabe quando você sonha e tá ok? Pronto. Passei outro dia tranquilo com o Gabi, a gente foi pra Roma, conhecer Roma, enfim. Voltando pra Monterotondo, a gente pegou o último trem daquela noite. E quando a gente entra no trem, sentamos. E ao meu lado tinha uma loira. E assim, eu não imaginei, tipo assim, nem lembrava do sonho. Eu tava da loira. E aquela mulher começou a conversar comigo, porque à nossa frente tinha uma passageira que não tinha validado o ticket e o fiscal tinha colocado aquela pessoa pra fora do trem. Então ela tava conversando comigo, ela tava sentada aqui, eu tava aqui, Gabi tava na minha frente. E ela começou a conversar comigo, né, sobre aquela situação que tava acontecendo. Ela falando italiano. Eu sorry, I don't speak Italian, tipo assim, falando um pouquinho, né? E eu falei, do you speak English? Aí ela começou yes, e começou a falar sobre o meu inglês, até aquele momento era ali bem raso. E aí, Gabi traduzindo, na hora o Espírito Santo me lembrou daquele sonho que eu tinha tido na noite anterior. O Espírito Santo me perguntou assim, quem é que está do seu lado? Uma loira. Vocês estão falando como em inglês? Na hora eu fiquei assim, uau, meu Deus, tipo assim, eu fiquei tão em êxtase que eu parei de falar com ela e compartilhei o sonho com Gabi em português. Gabi, fato é que Gabi, como fluente e professora de inglês, começou então a traduzir. Eu comecei a pregar o evangelho. Como foi bem essa experiência de você receber aquela orientação e traduzir? Como foi que o Espírito Santo te moveu? Assim, foi algo sobrenatural, foi algo realmente sobrenatural. Naine tava ali falando em português e ela tava falando comigo em inglês, às vezes ela misturava o italiano. Então eu tava ali naquele momento, é o momento de você se deixar usar pelo Espírito, né? Porque por mais que eu tivesse que manter a minha consciência acesa pra estar ali 3 línguas ao mesmo tempo, português, o inglês e o italiano, que às vezes ela só ia algumas palavras, e aquela conversa entre os 3, mas principalmente mais do que a língua italiana, português ou inglês, falar a linguagem espiritual. Então entender o que estava acontecendo ali naquele momento e passar, tipo, literalmente que porque assim a gente sabe quando a pessoa prega com unção. Então a unção estava ali fluindo de Nayane e eu tinha que estar na mesma vibe espiritual dela para captar o que ela estava recebendo, o Espírito Santo estava falando com ela e passar aquilo para aquela mulher. Então foi algo assim sobrenatural, você literalmente vê o Espírito Santo ali mexendo com as línguas e trazendo um só significado. Eu perguntei, né, se ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela, sim, claro, Jesus se benzeu, um Jesus vivo, não um Jesus preso numa cruz. Aí ela ficou assim, Jesus ele está vivo. Você sabia que Jesus ele está aqui agora? Porque a palavra da Bíblia fala que onde 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, ele ali se faz presente. A partir do momento que eu comecei a falar essas coisas e Gabi traduzindo a mesma unção, chorando. E assim, esse trem é um trem intermunicipal. Então assim, as estações eles paravam em cada município. E coincidentemente, não. Ela soltou na mesma estação que a nossa, na cidade de Monterotondo. Eu falei assim, bom Deus, eu não vou perder essa oportunidade não, eu vou lançar essa rede. E aí a gente desceu do vagão e continuando falando com ela, já era mais de 10 da noite. Aí eu e Gabi, né, tô falando, eu mais Gabi ali, traduzindo e também. E aí eu, conduzia ela a fazer uma oração. Eu falei, eu posso fazer uma pregueira contigo, né, tipo, posso orar por você? E ela, sim, claro. Quando a gente chegou na estação, tava tudo escuro. Tudo escuro e deserto, assim. E os pais dela estavam esperando ela. Então eu tava naquela estação, era mais de 10h30 da noite. Tava o pai, a mãe e ela.
E aí damos as mãos e fizemos a oração. Aquela oração eu conduzia ela, falei assim, você gostaria de conhecer esse Jesus que é vivo, que falou com você essa noite e tudo mais. Ela disse que sim. E fizemos a oração, conduzimos a ela aquela oração de entrega ao coração ao Senhor Jesus. Sabe o que foi mais incrível? Gente, foi uma mistura de línguas, mas tipo, assim, era português com inglês, com italiano. E o mais impressionante foi que tipo, havia entendimento, havia total entendimento entre ambas as partes, né? Então, os pais delas repetiram, ela às vezes tinha que passar para os pais, mas tipo, houve entendimento de todos, tanto Sim. da nossa parte entender eles e tanto eles entenderem a gente. E então, a maior alegria foi fazer essa missão, porque aquela semente foi gerada no coração daquela família. Então, eu louvo a Deus, porque se fosse apenas pela vida de Roberta, eu já glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor usou a minha vida e a vida de Gabi para ser instrumento de Deus na vida dela. Porque não sei se em algum outro momento ela ouviu falar desse Jesus maravilhoso e vivo. Então, para conhecer mais e se inspirar com a minha história, adquira agora mesmo o livro Da Morte à Vida, também na versão e-book, através do site www.naianealeluia.com.br.